Graça e paz, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Somos gratos ao Senhor por mais este domingo, primeiro dia da semana e o último domingo do mês de março. Nós louvamos a Deus pelo privilégio e a oportunidade que temos de adorar a esse Deus tão maravilhoso e de estudar a sua palavra. Convido você a orar comigo nesse instante. Maravilhoso Deus, soberano Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor amado, por este primeiro dia da semana, ó Deus, por mais esse dia maravilhoso que Tu, ó Deus, iniciaste para nós, ó Deus, por uma semana que Tu preparaste para cada um de nós, ó Deus amado, e por esse momento, ó Deus, em que vamos dar início a um culto de adoração a Ti, da Escola Bíblica Dominical, Senhor, e vamos estudar a Tua palavra, Senhor amado. Pai, eu te peço que Tu abençoes cada um dos Teus servos, Senhor Deus, nesta manhã. Abençoa cada lar, cada família, ó Pai amado, cada pessoa que está, ó Deus, assistindo, ó Deus amado, esta Escola Bíblica Dominical através do YouTube, Senhor. Fica conosco, que nos ajuda, que tudo, ó Deus, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ler do versículo de 1 ao 11. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, hoje nós vamos estudar a lição 13. Voltados os olhos para a bendita esperança. É a última lição deste trimestre de 2021. Foram lições maravilhosas. Essa também você vai ver que é uma lição maravilhosa para nosso enlevo espiritual, para que nós possamos aprender mais e cada dia mais estar firmado nesta esperança. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. 11 e último. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso com um cântico do cantor cristão com a diaconisa Marta. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino Amém. 62, Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso!
precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás os céus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, glória a Deus. Hoje também, amados, é o último domingo do mês, é o dia de nós dedicarmos e falarmos um pouco sobre missões. Mas nós não vamos falar. Hoje nós vamos ter uma participação dos missionários Pastor Crispim e a missionária Elizabeth. E nós vamos passar agora para algumas participações. Nós vamos ter uma oração pela irmã Hélida, vamos ter um cântico por uma criança, seu filho, e depois os missionários Pastor Crispim e Elizabeth vão dar uma palavra para a igreja. Depois o Ministério de Louvor e as nossas aulas desta manhã. Amém? Encerrando essa primeira parte, eu convido a diaconisa Marta para fazer esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma EBD, ó Deus, onde vamos continuar aprendendo mais da Tua Palavra. Amém, Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse instrumento, ó Deus, que nós possamos usar, ó Deus. Não podemos estar juntos, mas podemos estar reunidos, cada um na sua casa, aprendendo mais Amém, e mais Jesus. de Ti. Muito obrigada, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Continua abençoando as nossas vidas, abençoando a vida do Wendel, curando a cada dia, Pai. E dando a ele o som dobrado do Teu Espírito Santo. Amém. Abençoando cada pastor da Tua igreja, cada um, Senhor. Entregamos cada um nas Tuas mãos e continua conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.
paz do Senhor a todos. Neste momento estarei com a oportunidade para orar pelas famílias de nossa igreja. Então assim oremos. Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Neste momento, ó Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo ar, meu Deus, pelo pão de cada dia, por esta oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti através do EBD. E quero fazer um pedido especial, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelas famílias de nossa igreja, da IBNC. Que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa estar contemplando os desejos de seus corações. Que o Senhor possa estar dando cura, livramentos. Que o Senhor possa estar concedendo todas as bênçãos necessárias, Senhor, para cada uma delas em específico, para cada família, de acordo com a necessidade, Senhor, de cada uma delas. Continua, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, que nossa fé possa sempre estar sendo fortalecida, Pai, através da Tua palavra e através da nossa comunhão contigo. Permanece, Senhor, conosco, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar presente em cada família, Senhor, na casa e na vida de cada família, Senhor. Que nós possamos realmente ser luz e sal, Senhor, para fazer a diferença onde quer que nós venhamos a estar, dentro de nossas famílias, entre os nossos familiares, amigos, que nós possamos ser exemplo e referencial de conduta, Senhor, diante, Senhor, dos homens, ó Pai, diante da sociedade e perante, Senhor, a Tua presença, ó Pai, que o Senhor possa estar se orgulhando, ó Pai, do que nós cada um somos e do que cada um de nós tentamos ser a cada dia, Senhor, melhorando, Senhor, nos aprimorando, ó Pai, e continuando, ó Pai, perseverante, Senhor, na fé e nos Teus caminhos. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida das nossas famílias, Senhor, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor, estar sempre nos guiando e nos orientando diante de todas as situações. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus,
tua morada, Levi. Tua morada. Eu sou teu lar. Tua morada. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Namorada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara me ama. Sara me ama. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara me ama. Sara me ama. Eu sou tua casa, namorada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, amém, Levi. Graças e paz, queridos. Um ótimo dia para todos. Com muita alegria, né, e agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, visto que já faz um bom tempo, né, que nos vemos, não nos abraçamos, mas Deus proporcionou esse momento, nem que seja por live, né, para a gente se ver, né, que esse Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Então, vamos lá. Eu queria, em primeiro lugar, ler um texto que Deus colocou no meu coração para esse momento, que está em Lucas 13, de 6 ao 9, que se diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Porque disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda aí, ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la, né? Eu queria, antes de me introduzir nesse texto que eu li, eu tocar em 2 tópicos que eu acho de extrema relevância para a igreja. Que eu acho que desses 2 tópicos ele foi distorcido durante algum tempo a igreja, e ainda há algumas distorções teológicas de ensino nesse meio, que são 2 tópicos. Quais são eles? O primeiro é: quem é o missionário? Quem é este? Né? E segundo, de quem é a missão? Eu queria tocar primeiro de quem é o missionário, porque durante muito tempo se pensou que o missionário fosse aquele irmão levantado na igreja, aquele casal que era enviado ao campo para fazer missões, ou transculturais, ou estaduais, ou tivesse algum trabalho na igreja. Mas quando nós olhamos ao texto, quando nós vamos dar uma peregrinação na palavra do Senhor, nós vimos que não é bem assim. A missão foi dada à igreja. Embora tenhamos chamados diferentes. Um foi chamado para estar em Jerusalém, outro está em Judéia e Samaria, e outro até os confins da terra. Aí é um chamado para cada um. Mas a igreja, ela é missionária. Para não dizer aquela palavra que sempre dizemos, para não se tornar clichê, né, que no nosso meio, que é aquilo, os meios de fazer missões: orando, contribuindo, né? Indo. Alguns são chamados para orar, eles missionários. Outros são chamados para contribuir e orar. E outros são chamados para ir. Entendeu? Cada um tem o seu papel diante da missão, e não tem idade, tá? Não tem idade. Quando você não tem idade para ir ao campo, você ora. Quando você pode contribuir, você contribui. Entendeu? Então, esse missionário é você que está aí, no lugar que você está. Esse missionário é aquele que se envolve na missão. Por isso que eu quero dizer agora, eu quero entrar no outro tópico.
De quem é a missão? A missão, ela é do Senhor Deus. A missão que já foi projetada, que foi arquitetada na eternidade. Onde nós podemos ver essa missão já no Antigo Testamento, já em Gênesis, já um texto que eu gosto muito, que se encontra em Gênesis 3,15, onde esse versículo é chamado, na teologia, o próprio Evangelho. Onde Deus diz que nascerá da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Aí ele diz também que ali esse texto quer mostrar para a gente que o velho Adão que ultrajou a palavra do Senhor, ultrajou o plano que Deus tinha, aquele primeiro Adão que trouxe morte, que trouxe tristeza, morte de separação do homem para com Deus, teria o segundo Adão, que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que nos traria paz, que nos trazia alegria, que nos traria conforto, que nos traria de volta para casa, para perto ou para onde nós precisaríamos estar. Então, essa missão é de Deus, essa missão é a chamada Mission Day, né? Mas o tempo passa, ele não espera, né? Aí nós temos um texto bem interessante que se encontra lá em Atos 8, né? Atos 8, se não me engano, é 8, que é: mas receberão poder quando do Espírito Santo descer sobre vós, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão da igreja começou em Jerusalém, espalhou-se pela Judéia e Samaria, até os confins do mundo, sem deixar de acontecer na própria Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja missionária e, ao mesmo tempo, uma fábrica de missionários. Tem que haver motivações para fazer missões, tem que haver motivações para querer estar envolvido na obra. A igreja de Jerusalém fazia missões urbanas, local, no bairro, na cidade onde estava localizada. E ia acrescentando a cada dia aqueles que eram sendo salvos. Atos 2,47. A igreja de Jerusalém fazia missão transcultural, ou seja, para os outros países. Foi de Jerusalém que saíram os cristãos que foram pregando a palavra de Deus. Então, queridos, o trabalho da igreja é pregar em Jerusalém, pregar em Samaria, na Judéia, que é a urbana, e para a transcultural. Mas a missão é para todos, que aqueles que estão envolvidos. Aí eu queria entrar no texto, que o tempo corre rápido demais, não dá para a gente viajar um pouquinho nesse assunto assim, mas o texto do Senhor, ele diz assim, que eu li, que ele diz assim, que havia uma figueira, ela estava plantada no meio da vinha, né? Essa figueira, ela tinha umas qualidades e privilégios de estar no meio da vinha, naquele lugar. E quando nós podemos ver, não era por falta de cuidado que aquela vinha não produzia. Era porque ela não queria produzir. Você precisa produzir onde você está, independente do solo, independente da terra. Se ela é dura, se está difícil, permanece aí e frutifica. O Senhor disse que Ele nunca disse para nós que seríamos fácil, mas disse que estarias conosco. Ele disse que teríamos aflições, mas disse que seríamos vencedores. Então, querido, fica onde tu estás. A palavra é frutificando aonde estamos. Você precisa frutificar onde você está. Que o Senhor Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito boa palavra, né? Hoje posso dizer a vocês, vou deixar aqui logo um versículo na palavra de Deus que se encontra em João 15,16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vós designei para que vades e dei frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai
em meu nome, ele vulo conceda. Amém? Hoje, a palavra que deixamos aqui para você, aí da IBNC, nossos irmãos que tanto amamos, é que Deus nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele. Deus escolheu a mim, ao Crispim, ao pastor Crispim que está aqui junto, e também a você que está aí nesse momento, na sua casa, agora nesse momento na escola dominical. O Senhor, ele te escolheu. Tu és um missionário. Continua, como o pastor disse, continua onde tu estás, dando fruto, orando, né? Jejuando, indo e também contribuindo, assim quem possa. Não é isso? Porque a missão de Deus precisa de cada um de nós, né? Somos escolhidos pelo Senhor para essa missão de levar o Evangelho de Cristo. Como foi dito, você pode até dizer assim, não, mas eu sou velho. Ou algum jovem, algum adolescente, algum rapaz, alguma moça da nossa igreja está dizendo assim, mas eu sou muito novo. Tenho tanta coisa ainda para fazer, tenho que estudar, tenho que me informar. Sim, você tem que estudar, você tem que se formar sim, porque na seara do Senhor precisa disso. O campo é grande. Amém. O campo é grande. Precisa de pessoas assim. Precisa de você, não importa a idade que você tenha. Leva o Evangelho de Cristo aí onde você está mesmo, para a sua família, para seu vizinho, na sua faculdade, na sua igreja, né? Louvo a Deus pelos irmãos da minha igreja, pelo meu pastor, que todos se envolvem ali com a reforma de nossa igreja. Isso é missões. Amém, eu creio. Quando se precisa de um quilo de alimento para completar ali aquelas cestas, para abençoar aquelas famílias, aquelas crianças, isso é missões. Amém. Você está fazendo missões. Quando você sai da sua casa para ir cortar a verdurinha, para fazer a sopa, para fazer a alimentação daquelas crianças que estão ali para ser abençoada, isso é missões. Você está fazendo missões. Continua assim. Continua orando. Continua fazendo. Não pense que é pouco o que você faz. Que tem algum missionário. Ah, mas eu não sou missionário, eu não fui. Você é missionário sim. E você, jovem, procura a palavra de Deus, procura escutar a voz do Senhor. Se você é escolhido para missões, se prepara. Porque temos que nos preparar, não podemos ir de todo jeito. Porque no campo se precisa de médicos, de enfermeiros, de pastores, dentistas, engenheiros. Tudo isso é válido para a obra do Senhor. Tudo Amém. Isso é válido Glória a Deus. em qualquer canto que nós podemos ir. E que o Senhor Deus possa direcionar, cada um de vocês para aquele caminho que Ele quer que você siga. Continua fazendo missões na igreja. Se o Senhor te chamar para ir, então se entrega ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará na tua vida. Ele vai te usar para a missão dele, porque a missão é do Senhor. E nós somos os cooperadores dessa missão. Amém. Então não iremos fugir. Temos que continuar obedecendo ao nosso chamado. E que Deus abençoe a cada um de vocês. A palavra é frutifica. Frutifica. Pode orar, meu Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, por essa manhã abençoada, Senhor Deus, que Tu nos deste, por mais essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, falando de Ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que está neste momento aqui, junto conosco, escutando a Tua palavra, aprendendo mais um pouco, Senhor. Glória a Deus. Ó, Paizinho querido, levanta, Senhor Deus, missionário na nossa igreja, mais Amém. e mais. Que o Teu evangelho seja espalhado sobre a terra, espalhado sobre Coqueiral, Amém. Vila Nova, e aonde o Senhor quiser nos levar, Senhor. Abençoa, Senhor Deus.
Nesta manhã, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, te apresentar, meu Pai, a todos nossos irmãos missionários. Amém. Aqueles que a gente conhecemos, Senhor Deus, e aqueles até que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece as necessidades dos nossos irmãos. Amém. Glória a Ó, Deus. Paizinho querido, os abençoa, obrigado, Senhor. Visita eles, Senhor Deus, Amém. nesta manhã, Senhor. Protege, Dás um Deus, Santo abraço, querido. Senhor Deus, com teu Espírito Santo, Amém. Senhor Deus, nessa manhã. Glória a Deus. Cura, Senhor Deus, se tiver alguma enfermidade, Paizinho. Amém. Não deixa faltar o pão de cada dia, meu Glória a Pai. Deus. Leva paz aos corações dos nossos irmãos missionários nesse momento, Senhor Deus. Paizinho, vai naqueles países, Senhor Deus, de perseguição, É verdade, Senhor. Senhor, é Coloca a verdade. tua mão, Senhor, Glória a poderosa Deus. sobre os nossos irmãos, Senhor. Os livra, Senhor, de todos os males, Senhor Amém. Jesus. Que o teu evangelho, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, espalhado sobre a face da terra, que Amém. todos possam conhecer, Senhor Deus, a tua É palavra, verdade. o teu amor, Senhor Deus, que é o verdadeiro amor que nós podemos sentir, que Amém, nós podemos amém, amém. ensinar. É o amor que Glória vem a de Deus. ti, Senhor. Esse é Amém. o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira paz, Senhor. E é isso que nós queremos, Senhor Deus, ensinar, é que nós queremos levar, Senhor Deus, a tua paz, o teu amor, Amém. o teu evangelho, Senhor. Que muitos e muitos sejam, Senhor Deus, salvos, Senhor, Amém. com a tua palavra, Senhor. Então nos capacita a cada dia, Senhor, nos livra dos males, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor, a Amém. cada um, meu Pai, aonde esteja um missionário nesse momento, Senhor Jesus. Eu não vou dizer o nome dos nossos missionários da nossa igreja, mas o Senhor sabe de cada um. O Senhor sabe cada um que está passando, Senhor, consigo próprio e também, meu Pai, com a sua família, Pai. Amém. Então visita nessa manhã, Senhor. Renova suas forças, suas esperanças, Senhor Jesus. A fé, Senhor. Que a nossa fé nunca venha abalada com as dificuldades, Senhor. Amém. Que nós possamos prosseguir, Senhor, com a missão que Tu colocasse em nossas mãos. E que venha se levantar mais e mais missionário em nome de Jesus. Isso é o que eu te agradeço. Isso é o que eu te peço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abraço, igreja, um cheiro para vocês. Deus abençoe a todos. E o hino que nós vamos cantar, ele diz: você tem um chamado. Cada um de nós aqui temos um chamado. Da forma que ele chama. Para orar, seja para cantar, seja para o que ele for fazer, até fazer a limpeza da igreja. O Senhor, ele nos chama, amém? Não vou parar. Estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meias lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar,
mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Aleluia. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
forte como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Eu sei que temos chamado para cada um de nós, ó Deus. Vem nos encher a cada dia, Senhor. Vem usar as nossas vidas, Senhor. Sonda-me. Eu sei, ó Deus, que o Senhor sonda cada coração desta noite, Senhor. Cada um tem um chamado diferente, Senhor. Transforma nossas vidas a cada dia, Pai. Ministra o Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-me. Sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oi, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a tia Tati. Eu sou o Enzo. E hoje nós estamos aqui para contar uma historinha bíblica. Vamos lá então, Enzo? Vamos. Silas e Paulo estavam indo para a casa de oração e viram uma escrava que tinha o espírito de adivinhação. Ela o seguia e gritava: esses homens são servos de Deus e anunciam o caminho da salvação. Depois de muitos dias, Paulo resolveu expulsar o espírito da moça e a sua fonte de lucro foi embora. Os donos da escrava ficaram muito bravos e pegaram Silas e Paulo e levaram para a praça e disseram: esses homens estavam propagando costumes que não são permitidos a praticar e foram lançados à prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um grande terremoto, que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, tirou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Os magistrados vieram se desculpar com Paulo e Silas, pois eram romanos, e conduziram para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade. Um dia um homenzinho torto morava numa casa torta, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto
a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, graças a Deus, né, por mais um EBD. E hoje estamos na última lição, né, lição número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Já convido os irmãos para fazermos aí a nossa leitura, né, tá em tela, os irmãos podem acompanhar, lá em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Então, mais uma vez, o nosso tema de hoje, né? Voltados os olhos para a bendita esperança. Então, fazendo aqui a nossa introdução de abertura, né, do comentário da lição. Bom, a expressão bendita esperança, né, na verdade, ela se refere aqui à segunda vinda de Cristo, ou seja, essa expectativa ela vem aumentando, né, nos nossos corações, na vida da igreja, à medida que o tempo ele vai passando, tá? Então, o primeiro ponto da lição é: breve o Senhor virá. Então, a segunda vinda de Jesus é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, né, com abundância de detalhes, né, tanto dos evangelhos como nas epístolas, nas cartas, tá? E aí inclui-se na expressão segunda vinda, não é? Ou seja, quando a gente associa a segunda vinda de Cristo, a gente também precisa relacionar o arrebatamento da igreja, tá? E aí a gente pode ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 15, que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4,15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, é a segunda vinda, certamente não precederemos os que dormem nele. Então você vê aqui, né, é a segunda vinda, o arrebatamento da igreja. E aí, isso nós temos uma promessa da parte de Jesus, não é? Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar ao céu. Isso é uma promessa e a igreja ela precisa confiar nisso. E principalmente nesses tempos difíceis, né, que temos vivido, cada vez mais a gente precisa, né, se apegar a essa promessa. Lá em João, vamos para mais uma leitura, livro do apóstolo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, sobre a promessa: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credo também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. O versículo 3. E quando eu me for e vos tiver
preparado um lugar, virei de novo, é a segunda vinda, e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Então, antes do Pentecostes, os discípulos ainda eles não tinham uma compreensão precisa dessa vinda, como seria, né? Pelo que se pode observar na pergunta que os próprios discípulos eles fizeram a Jesus. No versículo 6, eles disseram assim, lá de Atos, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Né? Então, na verdade, talvez né, os discípulos né, estivessem ainda pensando num reino terreno, num reino físico, num reino político, que era o pensamento dominante em Israel na época. Na verdade, né, Jesus ele acaba corrigindo por duas razões principais os discípulos. Primeiro, porque é o seguinte, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do nosso conhecimento, né? Está fora do nosso entendimento. E segundo, que muitos achavam, né? Mas a restauração do reino de Deus não é uma restauração só para Israel, mas para todos os povos, não é? Ou seja, quando os discípulos perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? É porque eles acreditavam, né? Lembrando, Israel politicamente estava dominado pelo Império Romano, era uma nação subjugada, era uma nação dominada. Então eles acreditavam que a esperança de Israel, ou mesmo a vitória de Israel, viria para aquele tempo, e especificamente para os judeus, para os israelitas. Só que Jesus estava falando para todos. É tanto que Jesus vai dizer o seguinte, ó, pregai né, o evangelho em Jerusalém, ou seja, em Israel, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus ele não estava falando só para Israel, ele estava falando para todos os povos, e isso nos inclui, tá? E aí a gente sabe que cada vez mais né, que a igreja vive, as suas lutas, batalhas, vitórias, a gente sabe que o dia se aproxima. Né? Então sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais que cada vez mais eles ficam claros, né? Que o Senhor Jesus ele vem nos deixando. Né? E ninguém sabe, obviamente, não há como saber o dia, a hora. Né? Se bem que muitos já tentaram né, se passar por isso, definir uma data, um dia, enfim, e nunca se comprovou. Não cabe a nós. Isso não está no radar do ser humano, tá? E por isso, pelo fato de não sabermos nem o dia e nem a hora, é que nós precisamos estar o quê? Vigilantes. É o ponto 2 da lição, a necessidade de vigilância, tá? E aí, o Senhor Jesus, ele nos exorta, não é? Ele nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de estarmos vigilantes. Lá em Mateus 24, 44 diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então a razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. E se a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar vigilante. É a comparação muitas vezes que o Senhor faz com relação ao ladrão, né? Não adianta a gente proteger a casa, gradear a casa, depois que somos roubados. A gente precisa estar preparado, não é? Protegido para antes, por exemplo, de acontecer uma invasão, não é? E aí a gente está preparado. Não adianta o sentinela estar vigilante boa parte do dia, mas se ele cochilar ali, numa hora pode ser decisiva que alguém entre, roube e leve alguma coisa. Então, a gente precisa estar exatamente preparado, a gente precisa estar vigilante. Então, o ensino de Jesus em nas diversas parábolas, né, e nos discursos escatológicos, dá muita ênfase à necessidade de todos nós, crentes, estarmos atentos, vigilantes, né? Vigiai e orai. Né? E aí, porque a gente sabe que muitos foram os alarmes falsos, né? Muitos líderes e grupos religiosos né, se arriscaram em marcar a data da segunda vinda de Cristo. E todos esses líderes e grupos né, acabaram falhando. É um erro a gente tentar adivinhar o tempo e as estações. Né? A gente leu aqui
logo no início, lá em Atos capítulo 1, o versículo 7, Jesus diz, né? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então, essa maravilhosa doutrina, né, ela tem o objetivo de trazer esperança aos crentes, e não incredulidade ou falsa expectativa, né, ou alarmes falsos. Então a gente não sabe, não adianta vir alguém dizer tal dia ou em tal momento, vai ser nesse tempo porque está acontecendo tanta coisa, a gente não sabe. Mano. Por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, que a gente pode até dizer que é o fim dos tempos, né? Mas a gente não pode esquecer, né? No início do século XX, o mundo viveu 2 grandes guerras, mais de 100 milhões de mortos, e talvez alguém aqui naquele tempo, né? Talvez alguém naquele tempo dissesse, não, o mundo está se acabando, é a volta do Senhor. A gente não sabe, não é? Um dia para o Senhor 1000 anos é um dia. Então a gente não sabe. Agora, o que a gente pode dizer com certeza é que está mais próximo ao fim, sem sombra de dúvida. E isso, sem se alarmar com essas falsas expectativas, né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa viver com fidelidade, não é? Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Não é? O que é fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, de lealdade. Lá em Jeremias capítulo 42, o versículo 5 diz: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Né? Então, fidelidade, meus irmãos, é uma demonstração de fé. Ser fiel ao Senhor é uma demonstração de fé, de lealdade, acima de tudo, de respeito, né? Constância nos compromissos assumidos. Se assumimos o compromisso de ser cristão, que possamos agir de acordo com o cristão. Nós assumimos esse compromisso, essa fidelidade, então que possamos viver dessa maneira, não é? Viver com fidelidade, com respeito, com constância, tá? E aí a fidelidade de Deus, ela também é para conosco. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, né? Dentre as quais a própria fidelidade. Lá em 1 Coríntios, vejamos aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 9. 1 Coríntios 1, 9, que diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a fidelidade de Deus, ela é imensa, é grande. Mesmo nós não sendo fiel, o Senhor continua sendo fiel. Lá em Lamentações, vamos ler outro texto, Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, o versículo 23, que diz assim: renovam-se sobre a fidelidade do Senhor, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor, ela se renova a cada manhã. E é nisso que a gente precisa estar preso, né? A fidelidade do Senhor para com a nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis, nos grandes obstáculos que passamos durante a nossa vida, né? Mas o Senhor, ele continua fiel. E é isso, é nessa esperança, é nessa promessa que a gente precisa estar próximo, precisa estar se apegando. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do espírito da vida do crente. É um dos dons do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, o versículo 22, é um dos frutos do Espírito, não é? Gálatas 5, 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Ser fiel
é um dos frutos do Espírito. E aí Jesus ele responde, né, aos discípulos acerca da sua volta. Jesus responde a pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Não é? Ou seja, essa resposta foi dupla. Tempos e estações. O que ele quer dizer com isso? Tempo, não é? Na verdade, nessa passagem, significa um longo período. Ou seja, de que haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Não é? Então ele fala aí, não vos pertence saber os tempos. E quando ele se refere às estações, significa ocasião. E se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações não nos pertencem. São prerrogativas de Deus, da parte de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa se prender a essa palavra. A volta de Jesus para levar ao céu, isso deve ser a esperança da igreja. Amém? Então, encerramos mais uma lição, graças a Deus, falando aqui da última lição, da lição de número 13, que teve como tema exatamente voltados os olhos para a bendita esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos guardando e nos dando saúde em tempos difíceis, né? Oremos, encerrando mais um EBD. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um estudo que o Senhor nos possibilitou e nos concedeu. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, ó Pai, a saúde e a fidelidade dos teus filhos. Continua abençoando a Igreja Batista Nacional de Coqueiral. Essa é a oração que fazemos, já te agradecendo por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, através desses estudos, e continuar fazendo nas nossas vidas através dos próximos estudos. Essa é a oração que fazemos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Para servir, te entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua bênção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor, meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir, te entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua bênção, mas onde irei, só você tem o fim da vida pro meu coração.